A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos no livro de Ezequiel, né, um profeta do Senhor. Ele recebeu o chamado enquanto cativo em Babilônia, né? A gente leu Jeremias profetizando contra a Babilônia, né, contra Judá, porque eles estavam profanando o reino do Senhor, profanando o nome do Senhor, o santuário do Senhor. E Deus deu muitas chances, né, muitas oportunidades, mas mesmo assim eles preferiram continuar profanando o santuário do Senhor, sacrificando ali a outros deuses, inclusive ofertando seus filhos, né, queimando seus filhos ao fogo, sacrificando-os a Moloque, né? E Ezequiel era um dos cativos, né, dos primeiros cativos que foram para a Babilônia, e lá ele recebeu o chamado do Senhor para se tornar um profeta do Senhor. E aí hoje a gente vai ver a visão do massacre de Jerusalém no capítulo 9. Então me gritou os ouvidos com grande voz, dizendo: Fazei chegar os carrascos da cidade, cada um com suas armas destruidoras na mão. E eis que vinha 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, e cada um com a sua arma destruidora na mão, e entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cintura. Eles entraram e se puseram junto ao altar. E a glória do Deus de Israel se levantou de sobre o querubim, sobre o qual estava, e indo até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura. E disse o Senhor: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiraram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse ele: Ouvindo eu, passai pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. E disse-lhe: Contaminai a casa e enchei os átrios de mortos. Sai. Então saíram e feriram na cidade. Sucedeu, pois, que, havendo-os feridos e ficando eu sozinho, caiu sobre a minha face, clamei e disse: Senhor Jeová, dar-se-á caso que destruas todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Então me disse: A maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue e a cidade se encheu de perversidade, porque dizem: O Senhor abandonou a terra e o Senhor não vê. Pois também, quanto a mim, não poupará o meu olho, nem me compadecerei. Sobre a cabeça deles farei recair o seu caminho. Eis que o homem que estava vestido de linho, cuja cintura estava o tinteiro, tornou com a resposta, dizendo: Fiz como mandaste. Ali, mais uma vez, né, confirmando as profecias de Jeremias, né, que realmente a cidade seria desolada, porque o povo realmente se voltou contra Deus praticamente, né, porque eles viraram as costas para Deus, literalmente viraram as costas, porque Deus enviava profetas, eles não acreditavam nos profetas do Senhor, eles diziam que não queriam saber dos profetas do Senhor, que não acreditavam neles e que voltariam a servir os deuses que eles serviam antes, né? Que eles achavam, que na mente deles, eles achavam que todo o mal que estava caindo sobre eles
era porque eles pararam de ofertar aos deuses estranhos, sendo que foi muito pelo contrário. O mal sobreveio a eles exatamente porque eles serviam aos deuses estranhos, né? Essa estultícia do demônio, né? Fazer a pessoa achar que realmente está servindo a Deus, sendo que não está. E a visão dos querubins e o incêndio de Jerusalém, no capítulo 10. Depois olhei e vi que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre ele como uma pedra de safira, semelhante à forma de um trono. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: Vai por entre as rodas, debaixo do querubim, e enche as tuas mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalha-as sobre a cidade. E ele entrou à minha vista, e os querubins estavam ao lado direito da casa quando entrou aquele homem. Então uma nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. E o ruído das asas dos querubins se ouviu até o átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. Só uma pausa aqui, né? Você imagina só a sensação de estar ali, você entrar na casa do Senhor e de repente você vê a movimentação do Senhor ali, né? E hoje a gente ainda pode ver isso, mas hoje a gente anda tão frio, né, tão distante do Senhor, que é cada dia mais difícil a gente ver o movimentar de Deus. Mas não é impossível, afinal de contas, nada é impossível para o Senhor. Hoje ainda é possível sim a gente ver se movimentar. A gente vê a glória do Senhor, a gente pode ver sim, só que para isso a gente tem que estar com muita intimidade com o Senhor. E como que a gente tem essa intimidade? Orando, jejuando, andando reto, né, aos olhos do Senhor, fazendo tudo que agrada ao Senhor, andando de coração limpo, principalmente, né, o coração limpo. Não adianta também você fazer o bem, praticar o bem, sendo que o mal está dentro do seu coração, né? Tem que purificar o coração. Se você tem mágoa de alguém, liberte o perdão, porque essa mágoa não vai fazer nenhum mal para a pessoa que te magoou. Essa mágoa vai fazer mal para você mesmo. Então, libere o perdão. É difícil? Eu sei que é, mas converse com Deus, pede para Ele te libertar dessa mágoa, pede para Ele te libertar dessa angústia. Então é o coração que tem que estar limpo. Lembre-se que na Santa Ceia, por exemplo, né, Deus fala, né, examine-se, né? A gente tem que olhar para dentro de nós mesmos para saber como nós estamos, né? Se olhar no espelho, né? Se olhar no fundo dos olhos e ver o que realmente tem dentro de nós. Porque a nossa natureza é pecaminosa, a nossa natureza é maldosa, a nossa natureza é invejosa, a nossa natureza é egoísta. Então, todo dia é uma luta entre o bem e o mal dentro de nós. Essa luta ela é diária. Mesmo que a gente tenha a índole boa, mesmo que a gente tenha um bom caráter, mas dentro de nós há essa luta, mesmo a gente sem saber. Porque o mal, ele tá ao nosso derredor o tempo todo, querendo nos levar para o lado dele, né? Só que Deus não permite que isso aconteça quando a gente anda nos caminhos do Senhor. O mal, ele tenta de todos os lados. E quando ele não consegue, ele faz algo para nos ferir. Ele faz algo para nos magoar, ele faz algo para nos entristecer, para que isso, de alguma maneira, faça com que a gente se afaste de Deus, porque aí a gente começa a pensar o quê? Fala, poxa, mas eu sou uma pessoa bondosa, não faço mal para ninguém, né? Eu ando certo com as minhas coisas, e por que isso está acontecendo comigo? Eu oro a Deus, eu peço a Deus, mas Deus não me ouve. E é isso que o demônio quer, que você duvide de Deus, né? Ele não quer que você reconheça que o demônio existe. Ele quer simplesmente que você duvide de Deus, do poder de Deus. Ele quer que você se afaste de Deus cada vez mais, que você duvide cada vez mais.
Essa a esperteza dele é essa. Então todo dia tem essa briga dentro de nós. E o vencedor vai depender de nós mesmos, de quem a gente permitir que vença. Então, essa luta realmente do bem ou mal é nossa, mas ao mesmo tempo é de Deus, porque a primeira opção é nossa, a primeira opção é sua, você decide que caminho você vai seguir, se é o caminho de Deus ou não. E a partir desse momento, aí sim, você entregando sua vida nos caminhos do Senhor, a partir daí, aí sim é com Ele. Ele vai tomar conta da sua vida. E a gente continua aqui no versículo 6. Sucedeu, pois, que dando ele ordem ao homem vestido de linho, dizendo, toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins, entrou ele e parou junto às rodas. Então estendeu um querubim a sua mão dentre os querubins para o fogo que estava entre os querubins, e tomou dele e o pôs nas mãos do que estava vestido de linho, o qual tomou e saiu. E apareceu nos querubins uma semelhança de mão de homem debaixo de suas asas. Então olhei e vi 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto ao querubim e outra roda junto a outro querubim. O aspecto das rodas era como a cor da pedra de berilo. E quando o seu aspecto aos 4 tinham uma mesma semelhança, como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andando estes, andavam para os 4 lados deles. Não se viravam quando andavam, mas para o lugar para onde olhava a cabeça, para esse seguiam, não se viravam quando andavam. E todo o seu corpo, as suas costas, as suas mãos, as suas asas e as rodas que os 4 tinham, estavam cheias de olhos ao redor. E quando as rodas, ouvindo eu, se lhes gritava, roda, e cada um tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era o rosto de um querubim, e o rosto do segundo, o rosto de homem, o rosto do terceiro, o rosto de leão, e o do quarto, o rosto de águia. E os querubins se elevaram ao alto. Estes são os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. Lembrando que foi no primeiro capítulo que a gente leu sobre isso, né? Que foi a primeira visão que ele teve, que foi o chamado que Deus deu a ele para que ele fosse profeta, né? Aí a gente continua versículo 16. E andando os querubins, andavam as rodas juntamente com eles, e levantando os querubins as suas asas, para se elevarem de sobre a terra. Também as rodas não se separavam deles. Para eles paravam elas, e elevando-se eles, elevavam-se elas, porque o espírito do ser vivente estava nelas. Então saiu a glória do Senhor sobre a entrada da terra e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas e elevaram da terra diante dos meus olhos quando saíram. As rodas os acompanhavam e cada um parou à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava em cima, sobre eles. Então são os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e conheci que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e cada um 4 asas, e a semelhante de mãos de homem debaixo de suas asas, e a semelhança dos seus rostos era a semelhança dos rostos do que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Seu aspecto era aparência, eram os mesmos que caminhavam direto para a frente. Aqui a visão era quase que a mesma, né? Não era os mesmos, mas aqui ele pôde ter uma clareza um pouquinho maior do que ele viu no primeiro momento, né? De quando ele recebeu o chamado. Deus usa muito, naquela época usava muito de animais, né? De anjos, essas coisas assim nas suas visões. Para a interpretação, assim, é um pouquinho mais de estudos, né? Mas como a gente está fazendo uma leitura simples aqui, é algo que pode passar para o próximo nível, né? Por enquanto a gente vai ficar na leitura básica. A questão é que aqui ele estava vendo a queda de Jerusalém, né?
E ele realmente, ele como Jeremias também tentava passar para o povo a palavra do Senhor, mas infelizmente, né, o povo não ouvia, o povo realmente estava obstinado para o mal e ali não tinha quem fizesse mudar de ideia. Ali o coração deles já estavam endurecidos para o mal. E quando o coração está endurecido para o mal, não tem o que fazer, porque aí é uma opção deles mesmo, é uma opção própria, né? Deus não pode impor a sua presença com quem não queira, né? Deus não vai entrar na sua vida se você não permitir. Ele, se você realmente quiser que ele entre em sua vida, que ele faça a obra dele em sua vida, você tem que pedir a ele. Você tem que falar: Deus, eu entrego minha vida em suas mãos e desejo que o Senhor transforme de acordo com a sua vontade, né? Que o seu querer seja feito em minha vida. E assim ele realmente transformará a sua vida. Mas se você não permitir, ele não fará nada. Mas você já fica ciente do que acontece no mundo, né? Porque assim, a palavra de Deus nos diz que o sol está para todos, né? Ou seja, tudo pode acontecer com qualquer um, seja servindo a Deus ou não. Tudo pode acontecer nesse mundo. Mas a questão é que quem anda com o Senhor, ele tem a vida eterna, porque esse mundo aqui, ele é passageiro, um dia ele vai acabar. E a nossa luta é exatamente essa, é para a vida que vem depois, porque você tem que fazer sua escolha agora, se você realmente quer ter a vida eterna, uma vida plena, uma vida feliz, uma vida de glória, ou se você quer ter o sofrimento, porque ou um ou outro você vai ter. Então Deus mostra para você essa opção. Não tem escapatória, ou vai ser um ou vai ser outro. Ou você vai ter a vida eterna ao lado do Senhor, uma vida feliz e plena, ou você terá o sofrimento no inferno e terá a morte eterna, participará da segunda morte. Essa é as opções que tem. E eu espero que você escolha sempre seguir a Deus, porque assim a gente vai poder se encontrar lá no reino do Senhor e viver alegremente ali, sem sofrimento, sem dor, sem fome, sem choro, sem tristeza, sem preocupação. Imagina só que maravilha que vai ser, né? Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Pai. Muito obrigada por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Obrigada, Pai, por poder fazer parte do teu plano de salvação, Pai. Obrigada, Senhor, por ser instrumento seu, Pai, de poder fazer parte na divulgação de tua palavra, Senhor. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o teu poder na vida dela, Senhor. Transforme a vida dessa pessoa, Pai. Arranque desse coração toda dor, todo sofrimento, Pai, toda angústia, Senhor. Derrama a tua unção, derrama o teu amor nesse coração, Pai. Preenche esse vazio, Senhor. Purifique-a de tudo que não lhe pertence, Pai. Traga para o teu caminho, Senhor. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, toque em sua família, Pai. Toque em seu coração, toque em seu emocional, Pai. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Proteja-os de todo o mal, Senhor. Traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que o Senhor esteja direcionando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço pelos Teus filhos, Pai, que sejamos cada vez mais capacitados para divulgar a Tua palavra, Senhor. Que sejamos cada vez mais interessados, Senhor, que tenhamos cada vez mais sedes, Pai, de Tua palavra, Senhor, de Teu conhecimento, Pai, que sejamos direcionados de acordo à Tua vontade, Pai, posicionados estrategicamente para divulgar, para proclamar o Teu Evangelho, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.